Meus queridos irmãos da minha amada congregação Batista da Monte das Oliveiras em Vida Nova, para que os irmãos não passem esta noite em branco, não tenham muita saudade do vosso irmãozinho Robson. Estou aqui mandando essa mensagem para vocês, para que vocês tenham nesta noite algo de edificação para as vossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, para refletirmos um pouco a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E desde já eu peço aos irmãos, aqueles que puderem pegar a sua Bíblia para acompanhar, e os que quiserem só ouvir, ouçam nesta hora que estaremos lendo. Como de costume, os irmãos estão mais do que acostumados. Estarei aqui usando o meu velho óculos para facilitar a leitura. Ok? A palavra de Deus no capítulo 1 de Tiago, no verso 2, 3 e 4, diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E ainda o versículo 12 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, diante dessa palavra, nós temos percebido aqui que a palavra de Deus já nos esclarece, já nos adverte a respeito de determinadas coisas que passaríamos. Então, o que nós temos que estar atentos é aquilo que primeiro diz a palavra de Deus: errais por não conhecer as Escrituras. O livro de Salmo, no capítulo 1, nos adverte de que nós devemos meditar dia e noite nas Escrituras sagradas, para que nós possamos cada vez mais estar aptos para as coisas que acontecem no dia a dia e não venhamos a ser pegos de surpresa. A palavra de Deus diz que necessário é que venham os escândalos, mas diz também: ai daquele por quem vier. Então, para que não venhamos a ser pegos de surpresa, não estejamos assustados, escandalizados com as coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos, visto que a palavra de Deus diz que nesses últimos dias nós passaríamos por essas coisas, nós sofreríamos perseguições, que passaríamos por momentos de pestes, de doenças as quais a humanidade não encontraria cura, que nós teremos tempo de terremotos, tempo de guerra, tempo de paz contra filhos, de filhos contra pais. E a palavra de Deus nos esclarece todas essas coisas. Então, é necessário que, conhecendo a palavra de Deus, nós tenhamos consciência de que essas coisas certamente haveriam de acontecer. A grande questão é como atravessamos essas coisas, como lidamos com ela enquanto servos de Deus. Porque aqui, como foi lido no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aqui nós estamos falando de provações, porque estamos falando de Deus para nós, não de nós para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Porque a palavra de Deus diz que as tentações, elas são humanas, é reflexo, é resultado daquilo que a gente busca, daquilo que a gente vê, e somos atraídos por essas coisas. Mas a palavra de Deus diz que é para nós nos alegrarmos quando estamos passando por provações. Para muitas pessoas, o que está acontecendo nos últimos dias é tentação. Mas para nós, enquanto servos de Deus, enquanto conhecedores da palavra de Deus, isto é provação. Mas eu tenho que entender que a provação ela tem que ser atravessada com o auxílio do Espírito Santo de Deus.
visto que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando ele fosse, que ele enviaria um outro Consolador que estaria nos auxiliando em todas as coisas. Então, para isso é necessário que tenhamos cada vez mais a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como diz lá o apóstolo Paulo a respeito de como devemos proceder diante de todas as coisas e fazermos todas as coisas no Espírito. Porém, ele também diz, se é que tens o Espírito. E a palavra de Deus também diz, enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos cada dia mais estar buscando esse enchimento do Espírito Santo, sem perdermos a consciência do que é realmente estar cheio do Espírito Santo. Pois nós devemos prestar a Deus culto consciente, culto racional, culto com inteligência. É esse culto que Deus quer que venhamos a prestar a Ele. E a questão é, enquanto estamos passando por essas situações, o que fazemos? Como devemos proceder? Visto que muitos templos estão fechados, mas gostaria de salientar que os templos estão fechados. O lugar da reunião, o lugar de congregar-se está fechado. Porém, a igreja do Senhor permanece ativa. A igreja do Senhor permanece viva, como sempre deve estar, sendo em situações de colapso, como estamos passando, ou não. Porque a igreja do Senhor somos nós. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, onde estivermos, devemos ser uma pequena célula de Deus neste mundo. Então, o que é orientado a que cada irmão, a que cada cabeça de família reúna sua família e adore ao Senhor e busque a Deus e ore. Não só se preocupe com questões humanas, como, por exemplo, eu preciso lavar as minhas mãos constantemente. Eu preciso constantemente estar passando álcool gel na mão. Não devemos surtar. Como servo de Deus, nós devemos, primeiramente, como diz a palavra de Deus, lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é o que nós devemos fazer. Desta maneira que nós devemos proceder. Buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus, a soberania de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Para que assim Deus entre com providência naquilo que nós queremos, naquilo que é o querer dele, visto que a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer no sofrimento do homem. Se Deus não tem prazer no sofrimento do homem, logo entendemos que ele quer cuidar de cada um de nós. A sua palavra diz que ele acampa os seus anjos ao redor daquele que o busca e o teme. Então assim devemos estar vivendo, buscando a Deus e temendo a Deus, para que a sua proteção esteja constantemente sobre nossas vidas. Estamos sim passando por um momento de provação, mas esse momento deve ser também um momento de reflexão, um momento de nos voltarmos para o que diz lá atrás, ainda no Velho Testamento, os profetas, e ao mesmo tempo irmos lá para o final da Bíblia, para Apocalipse, para vermos o que realmente a palavra de Deus fala a respeito das coisas que já estão acontecendo e que, embora sejam uma evidência notória a todos, infelizmente existem alguns que estão cegos espiritualmente quanto a essa questão. Então, por isso, nós devemos estar refletindo o tempo inteiro, porque também é momento de passarmos palavras de alerta espiritual para as pessoas, para que estejam atentos ao que está acontecendo, porque isso é profecia a respeito dos últimos dias. Profecia a respeito de que a palavra de Deus fala que aconteceria antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda que a palavra de Deus diz que quando vimos estas coisas, nós devemos saber que o tempo está próximo, mas que ainda não é o fim. Quando diz ainda não é o fim, é a respeito da vinda literal do Senhor Jesus Cristo. Mas o seu fim, quando será? Nós não sabemos. O fim de muitos tem acontecido, e até mesmo por meio desta doença.
mas como servo de Deus, nós devemos estar atentos, porque a provação estará aí, mas a palavra de Deus aqui nos adverte de que nós devemos nos alegrar e devemos buscar força em nosso Deus para que possamos superar isso aí. E a alegria do Senhor, dar alegria, dar prazer ao nosso Deus é motivo para seguirmos adiante. É força que nós recebemos para seguirmos adiante, por sabermos que o nosso Deus está conosco. O versículo 3 diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quando Deus nos aprova por meio da fé que obtivemos nele, aí então o que acontece? Essa fé virá a produzir perseverança, ou seja, força para seguir adiante, sabendo de que Deus está no barco conosco. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, não deve ser algo superficial ou algo que simplesmente seja pela metade. Ele pede aqui de nós integridade. Isso precisa ser um todo. Eu não devo oscilar na minha fé, mas eu devo ser firme na minha fé, porque a palavra de Deus diz também que a dúvida, ela não procede de Deus, e Deus não se alegra da dúvida. E quando nós duvidamos, o que acontece? Termina que Deus, por não se alegrar, nós deixamos de receber a bênção. Então, se nós queremos ver um resultado positivo, se nós queremos ver toda essa situação que está acontecendo no momento passar o mais rápido possível, como servo de Deus, nós devemos também fazer a nossa parte, orar, orientar, pedir às pessoas que estejam atentos. Nós precisamos fazer a nossa parte como cristão e como bons cidadãos neste mundo, fazendo toda a diferença. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ou seja, suporta de maneira firme, com entusiasmo, tudo aquilo que ele está passando. Porque a provação, suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós temos falado muito a respeito disso, o que é amar a Deus. Amar a Deus é buscar colocar em prática os seus estatutos, buscar colocar em prática os seus mandamentos. Então diz que aquele que perseverar, aquele que vencer, aquele que não se escandalizar de situações desse tipo, desse porte, dessa maneira, há de receber a coroa da vida, ou seja, aquele galardão que é o galardão, definitivo para o servo do Senhor, a coroa da vida lá naquele dia. Mas isso começa hoje, eu começo a agregar isso à minha vida hoje, com a garantia de que suportarei, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser achados como obreiros aprovados. E esse é o momento de, como trabalhador de Deus, como obreiro de Deus, eu buscar ser aprovado pelo Deus, o qual digo eu que o sirvo. Então que nós possamos estar atentos a tudo o que está acontecendo e enquanto servo de Deus, buscarmos fazer a nossa parte para que Deus assim entre com providência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa não é uma promessa para Israel, é uma promessa para o povo de Deus, que em momentos difíceis deve humilhar-se diante ou debaixo da potente mão de Deus, sabendo que Ele é Deus onipotente e que Ele pode todas as coisas. Gostaria nesse momento de ter uma palavra de oração, abençoando os irmãos e
onde você estiver nesta hora, feche seus olhos e ore juntamente conosco. Amém? Deus bendito, Santíssimo e Soberano Pai que está nos céus, glorificado, Senhor, seja o teu nome, Pai, hoje e sempre. Deus bendito, te peço nesta hora, Senhor Deus, que as tuas mãos potentes, ó Deus, esteja sobre o teu povo, Senhor Deus. Ó Deus, a tua mão onipotente, ó Deus, esteja, Deus, sobre a face da terra, ó Pai, visto que tu é Deus misericordioso, tu é Deus benigno, e como diz a tua palavra, não tens prazer no sofrimento do homem. Te peço nesta hora, Senhor Deus, que tu venhas dar, ó Deus, sabedoria aos teus servos, Senhor Deus, pois a tua palavra, Deus, diz, aquele que não tem, que deve pedir a ti, ó Pai, e assim, ó Deus, clamamos que o teu povo nesta hora te peça, ó Deus, direção, ó Pai, para que, ó Pai, venham tomar a melhor decisão, Senhor Deus, diante de tudo que está acontecendo. Que nós possamos, ó Deus, nos voltar cada vez mais, Senhor Deus, para ti nesta hora, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, possamos cada vez mais buscarmos colocar a tua palavra em prática, ó Deus. Ó Deus, derrama, Senhor Deus, a proteção divina, Senhor Deus, sobre nossas vidas, Senhor Deus. Tenha, ó Deus, misericórdia daqueles, Senhor Deus, que encontram-se infectados, daqueles, ó Deus, que encontram-se, Senhor Deus, atemorizados, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha trazer o consolo, Senhor Deus, a cada coração, Senhor Deus. Faz a obra, ó Deus, que te apraz, Senhor Deus, em cada vida, Senhor Deus, e que todos nós possamos, ó Deus, confiar plenamente em ti, para que, ó Pai, o mais breve possível nós possamos estar novamente juntos, ó Senhor Deus, dando brados de glória e brados de vitória, Senhor Deus, porque a vitória já nos é garantida em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nos tem concedido e pelas bênçãos que certamente ainda há de nos conceder. Para a honra, glória e louvor do teu nome, eu te oro agradecido em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos neste momento, em nome de Jesus.